A paz do Senhor, a paz de Cristo a todos. Hoje eu irei entrevistar aqui o meu pastor presidente Marcos e o meu pastor também Márcio Soares, aqui da Igreja Brasil para Cristo do Café Torrado. Vamos lá, para ser bem objetivo e não perdermos muito tempo, eu gostaria de fazer uma pergunta e, consequentemente, um responde, o outro também responde, um colabora com a resposta do outro, não há problema. Tá bom? Vamos lá. Nos dias atuais, qual é a maior preocupação no ponto de vista psicológico em relação aos liderados? O que vocês acham? Então, em relação aos liderados, entre o modelo psicológico, ou seja, a psicologia ela trabalha muito com a alma, né, com o tratamento da alma. E hoje, mesmo que o pastor ele tenha essa diretriz, né, como cuidar de vidas, né, ele cuida mais de uma parte espiritual. Já a psicologia ela cuida mais da parte da alma, a parte corpórea, a parte da mente, né, dos nossos liderados. E é bom, né, um conselho aqui, né, a minha visão, meu ponto de vista, é sempre bom que o pastor ele possa, assim, também fazer esse trabalho psicológico para a vida do liderado, para que possa tratar e ter um liderado sadio, saudável, né? Sim, sim. Boa noite, a paz do Senhor. Até porque também, para contribuir nessa fala aqui, se a gente pegar pela ordem, né, geralmente a gente fala de corpo, alma e espírito, né? Mas se a gente pegar pela ordem de espírito, alma e corpo, a gente vai ver que se o espírito, né, ele for bem alimentado, bem tratado, tá? Quando chegar na parte da alma, a gente vai ter aí um resultado bem melhor, né? Para que aí finalize lá no corpo físico, entendeu? É verdade. Então é muito importante, né, essa visão aí atrelado no que eu falei aqui agora, entendeu? Show. Vamos para a segunda pergunta. Vamos lá. Ao longo dos anos de ministério de cada um, os senhores perceberam muitas mudanças na forma de como os sofrimentos espirituais e emocionais se manifestam nas pessoas? Vocês poderiam descrever essas mudanças? Eu vou dar até um exemplo. Nos anos 80 para 90, tinha muita manifestação explícita de demônios, né? Hoje, nos anos 2000 e 2020, enfim, em diante, a gente vê uma manifestação mais embutida. Como é que vocês encaram, vocês perceberam essas mudanças e vocês conseguem descrever essas mudanças dentro da igreja? Sim, de fato você tocou num assunto bastante interessante, que na nossa época lá atrás, né, naquela época dos anos 90, 80, 90, ali a gente via de fato muita manifestação. Hoje a gente vê uma modalidade completamente diferente. Não que não exista mais isso no nosso meio, mas hoje de uma forma bem sutil. Por exemplo, hoje a gente tem um número principalmente para a juventude, né? Eles mutilando seus corpos, né? Para que através dessa mutilação eles possam aliviar a dor da alma, né? Que eles falam. Sim. Então a gente tem se deparado nesses últimos dias com um maior número nessa modalidade aí, e também a questão do suicídio também, né? Cresceu muito, assustadoramente, essa área no nosso meio. Então são modalidades totalmente diferentes em épocas diferentes. Exatamente, acrescentando, né, nesse ponto de vista, entre uma época e outra, né, claro que as manifestações de 10, 15 anos atrás é bem diferente da de hoje, porque hoje o ataque está vindo pela mente, né? Está atacando muito, principalmente a juventude, porque a base da juventude hoje é a tecnologia. E quando você atrelaça isso, existe vários pontos dentro da tecnologia que atrai um grande mal para a mente, né? Para a visão da juventude hoje, e entrelaça isso para dentro das igrejas. Ou seja, menos possibilidade
de entendimento da palavra para mais possibilidade de uma coisa superficial. Ou seja, o espírito está ficando para trás, a carne está ficando enfermo e a mente está morrendo aos poucos nos dias atuais. É o que realmente acontece, né? A gente vê muitos jovens hoje com aquela vontade de saciar algo rapidamente, né? Que antigamente não era assim. Antigamente as coisas eram feitas para durar. Hoje um vídeo dura em torno de 1 minuto e 45, mas o jovem quer assistir só os primeiros 30 segundos, né? No 2x ainda, e aquilo dali vai adoecendo a mente. Literalmente vai adoecendo a mente do jovem, do adolescente, enfim, até mesmo do adulto, né? Que há muitos adultos nessa situação. Vamos para a terceira pergunta, que é o seguinte: na percepção dos senhores, quadros como depressão, ansiedade e doenças psicossomáticas sempre estiveram presentes no ambiente da igreja, nunca saiu, ou passaram a ser mais evidentes recentemente? Sempre existiram desde os anos passados, ou passaram a ser mais evidentes agora, passaram a existir agora? Por que disso? Então, na minha visão, sempre existiu, porém de uma forma mais, posso dizer, numa forma mais oculta. Sim, mas existiu, tá? E eu lembro, contando um pouco da nossa trajetória, né, a gente via que isso acontecia de uma forma um pouco reduzida pelo fato de que, eu vou voltar na minha primeira resposta, né? Porque a igreja antigamente, ela tinha uma pegada maior em oração, em busca, né? Que isso acabava resultando, por mais que a pessoa estivesse desenvolvendo ali um início de uma depressão, ela não percebia que se iniciava e acabava. Por quê? Porque existia uma busca maior. Sim. Eu volto à minha primeira resposta, né? Que quando a gente trata do espírito através da palavra, não que a gente não vá precisar de um profissional para tratar do problema, mas a gente, naquela época, a gente, por ter essa busca incessante, né, a gente acontecia as curas no nosso meio e que a gente nem percebia que de repente a gente estava desenvolvendo ali, né, uma depressão, mas através da busca a gente automaticamente era curado, né? E a grande verdade, né, pastor, entendendo essa parte que desde como, né, foi posto aqui, né, será que já existia no passado ou só veio a ter evidência no presente? A questão é que sempre existiu, né, sempre existiu. Os maiores profetas já passaram por esses momentos, Sim. Porém não se dava-se o nome depressão e nem ansiedade, nem doença psicossomática, era simplesmente o ataque de palavras que vinha tentar e botar o medo, que automaticamente eles recuavam, né? E alguns deles, né, como a gente tem alguns exemplos, se esconderam dentro de caverna, fugiram para o deserto da vida. Isso é uma forma de, se você botar nos dias de hoje, que hoje a gente determina como ansiedade, doenças psicossomáticas, como depressão, né? Hoje, por que se dá essas palavras? Porque, na verdade, é como o pastor colocou e colocou muito bem, antigamente a intimidade e o relacionamento com Deus era de forma bem intensa. Hoje está sendo uma forma superficial de adorar. Um exemplo aqui se você for convidado para pregar em algum lugar, você vai pegar a Bíblia, algumas pessoas, né, não generalizando a todos, vão pegar a Bíblia naquele momento ali para ler, podendo fazer isso diariamente, podendo tratar do Espírito, né, que é o foco principal, né, é o Espírito que é o foco principal para a gente tratar, porque aí não vai ter vazão para que venha doenças mentais, porque hoje a doença ela não vem de uma forma tão, eu machuquei ali, eu estou com feridas ali. Não, ela vem primeiro na mente para neutralizar o teu pensamento, o teu raciocínio, a tua forma de agir. Então hoje estamos num momento de pessoas com esse quadro tão grande por causa da falta de intensidade em relacionamento com Deus. Creio também na mesma coisa. Acredito até também, citando aí dos profetas e também da comunidade, que realmente há milênios atrás, há anos atrás, não existia o nome depressão, ansiedade
mas eram ataques mesmo, né? E eu vejo que essa desunião da igreja como corpo, essa desunião da igreja acabou resultando muito nisso também, né? A diferença de estar na igreja e ser a igreja. E a gente vê muito isso na igreja de Atos ali 2:42, né? Que os irmãos conviviam em comunhão, no partir do pão, né? Nas orações, se dedicavam às orações, que é se dedicar à busca ao Senhor, né? Então a gente até poderia ter algum ali entre eles que estava com medo da perseguição de Roma ou algo do tipo, mas eles estavam unidos. Não é à toa que quando, salvo engano, Pedro ou Tiago, Pedro e João, eles são presos ali pelo Estado Maior ali da época, a igreja se reúne e começa a orar, né? E aí os anjos vão lá, libertam eles dois e eles retornam, né? Como uma união. Vamos para a quarta pergunta. Essa pergunta é mais introspectiva, é mais da vida realmente dos pastores, tá? Quando os senhores sentem necessidade de cuidado emocional ou psicológico, a quais recursos ou fontes vocês costumam recorrer? Então vamos lá. Essa é uma pergunta direcionada para a gente, né? E eu já quero deixar claro isso aqui para quem vai nos ouvir, né? Que independente de sermos pastores, a gente é ser humano, sim, né? A gente sofre pressão de tudo quanto é lado, né? E vale a pena lembrar que nós, pastores, né? Geralmente primeiro, a gente recorre a Deus, né? Que é o princípio de todas as coisas, tá? Em segundo ponto, a gente costuma dividir com outro colega ministerial, que isso é muito importante também, né? Não adianta você achar que é super-homem, achar que não pode, não precisa, não depende de ajuda, que isso não é verdade, a gente necessita sim, tá? Então, falando de mim particularmente, eu costumo buscar orientações de outros pastores, colega ministerial, tá? E também não descartando de maneira nenhuma a ajuda do profissional da área, porque independente de ser pastor, a gente é um ser humano, como a gente falou. E eu também tenho uma forma também de me refugiar. Por quê? Eu entendo que quando Deus ele fez o homem, Deus ele não fez o homem, não botou o homem no meio de uma guerra. O que ele fez? Deus preparou um jardim para o homem, né? Deixou ali o homem, né? A sua mulher, que foi retirada dele. Deus preparou um ambiente de harmonia, de paz, de tranquilidade e colocou o homem ali. Então, as maiores respostas da cura da alma a gente tem na Bíblia, entendeu? Então, se eu me encontro num ambiente, que esse ambiente vai me trazer uma certa harmonia, uma paz, uma tranquilidade, isso vai ajudar muito o meu emocional. Até porque o nosso cérebro é uma máquina fotográfica, né? Se você está num ambiente de guerra, ele vai ficar fotografando aquele ambiente de guerra e isso não vai fazer bem para você. Tá? Eu costumo, né? Gosto muito de ir para lugares tipo de serra, de lugares verdes, onde tem natureza, porque isso nos ajuda muito a relaxar, tá? Então, tá aí essa dica que eu deixo para vocês. E é muito importante a gente entender isso, né? Que por isso que hoje a gente encontra muitos pastores desistentes, né? Desistindo do seu ministério, porque acha que se pedir ajuda é vergonhoso. E na verdade nunca foi vergonhoso, tá? Nunca foi vergonhoso. Ontem até mesmo eu estava até num local de repouso, né? Um local bem tranquilo, onde eu gosto muito de ir também, até mesmo para que a mente possa esparecer um pouco mais, clarear um pouco mais, e claro, buscando sempre ajuda também dos nossos pastores, tá? Os nossos pastores, os nossos líderes. É muito importante entender que nós temos também uma liderança que pode nos ajudar também em momentos que a gente se sente fadigado, a gente se sente às vezes com muita coisa na mente,
E isso não é vergonhoso. E é claro, buscar a intimidade, como, né, a palavra diz, buscar-me eis e me acharei quando me buscarem de todo o coração. Então ali você também tem a grande ajuda de Deus e também a ajuda de profissionais na área, né, psicológica, porque às vezes nem sempre é espiritual, às vezes é uma coisa da matéria, mente, tá, do corpo, que precisa ser cuidado, né? Então a gente não pode descartar nenhum tipo de ajuda que pode favorecer o nosso corpo, alma e espírito, porque é muito importante a gente entender isso e pedir ajuda, porque você imagina, no momento que Josué sentiu a perda de Moisés, estava no momento de quê? De tristeza, estava no momento de totalmente desilusão, dentro de uma coisa que ele não se sentia capaz de fazer, mas ali tinha o próprio líder com ele, falando para ele: ô Josué, tão somente esforça-te. Ou seja, tem bom ânimo, cara. Eu estou junto contigo. Fica tranquilo que isso aí a gente vai conquistar muitas outras coisas junto. Então, a gente tem ajuda de todos os lados. Só basta a gente parar e entender que se para nós entrarmos dentro de um ventre precisamos de um pai, a mãe é o nosso esteio como um instrumento que nos guarda ali até os 9 meses, e precisamos do médico para que possa nos retirar no momento certo e na hora certa, e precisamos de ajuda para crescer, e até mesmo quando nós venhamos a sair desse plano para um outro plano, precisamos de alguém para nos conduzir para o caixão. Então, assim, nós precisamos sempre, e vamos sempre estar buscando o recurso de quem pode nos ajudar. Amém. A quinta pergunta também é uma pergunta introspectiva para dentro, mas também geral. Né? A quinta pergunta é o seguinte: observa-se atualmente muitos líderes enfrentando crise de identidade, ansiedade, depressão, esgotamento emocional. Inclusive, antes também dessa pergunta eu fiz uma pesquisa, né? E há uma pesquisa, é muito isolado, né? Muitos pastores não gostam de falar desse assunto de psicologia, porque às vezes se acham fracos, ou então não querem demonstrar fraqueza, mas como já foi explícito aqui, todos são homens, né? São homens, são mulheres, então todos têm alguma dependência em algo. E eu fiz uma pesquisa que cerca de 65% de líderes e pastores, até mesmo eu incluí padres, né, nessa pesquisa, sofrem de depressão e até mesmo recorrem ao suicídio. Há uma pesquisa no Nordeste, saiu no Nordeste um tempo atrás, se não me engano foi no Nordeste, que falam que pastores preferem a mutilação, muitas vezes preferem o suicídio do que recorrer a psicólogos, a psicanalistas e a todo tipo de serviço psiquiátrico possível, né? Então, houve toda essa crise de identidade, está tendo essa crise de identidade entre os líderes. Na visão dos senhores, quais fatores internos e externos a igreja, né, contribuíram para esse cenário? Quais são os fatores que contribuíram dentro da igreja ou fora da igreja para que esse cenário viesse à tona, de depressão, ansiedade, crise de identidade? Azaf, eu tenho uma resposta para isso, tá? E é uma resposta simples, claro, e rápida e objetiva, tá? Hoje a gente vive no meio de uma sociedade. A gente vive no meio de uma sociedade que não querem ter a responsabilidade de fazer aquilo que lhe é devido a fazer. Ou seja, vamos aqui, todo cidadão, como a gente mora num país chamado Brasil, todo cidadão dentro desse território onde a gente vive, ele precisa cumprir a sua cidadania. Né? Ele precisa saber da tua responsabilidade de trabalho, de manter uma casa, de sustentar uma família, enfim. Hoje, dentro dessa pergunta aí que você fez, eu percebo que as pessoas, elas estão tirando a responsabilidade de si e querendo tacar em cima de alguém, seja da igreja, seja do pastor, seja de quem for, tá? E eu consigo lidar com isso, assim, não muito tranquilo, pelo fato de que você se depara com certos tipos de pessoas
que se acha ser o dono da razão. E eu percebo que alguns colegas de liderança, né, como você expôs aí, eles acabam não aguentando, achando que eles precisam reter aquilo ali e acaba, infelizmente, tendo esse resultado negativo. Tá? Eu, como líder, não dizendo que eu sou super-homem, mas nunca me passou pela cabeça de me mutilar, de dar cabo da minha vida, porque eu amo minha vida. Tá? Eu sei que as pressões vêm, né? A gente está abordando muito aqui sobre depressão, sobre ansiedade, mas antes da depressão e ansiedade, a gente também pode abordar um pouco sobre a opressão. Sim, sim. Porque a opressão ela acaba causando essa questão, é o fator. Entendeu? A opressão é aquilo que vem de fora, te encurralando contra a parede. É isso aí. Entendeu? E é o que está acontecendo hoje com a sociedade. Entendeu? E aí o que a sociedade está fazendo? Poxa, eu preciso arrumar alguém para pegar minha guerra. E acaba mirando a igreja, o pastor, o padre, ou aquela liderança em si. E se a gente não souber lidar com isso, sim, quem fica doente é a gente. Eu acabo tirando a responsabilidade de você e trazendo para mim. Só que eu tenho a minha responsabilidade como um líder de uma igreja, de orar por você, de te orientar, mas eu não posso fazer o papel que você tem que fazer. Verdade. Né? De manter uma casa, você escolheu em casar, você precisa manter uma família, você precisa trabalhar, você precisa... Então, essas responsabilidades que faz parte da nossa sociedade num geral, tá? Eu preciso ter essa responsabilidade de lidar também com as minhas guerras diárias, entendeu? Quando eu não sei lidar com as minhas guerras diárias, fica difícil. Você vê que tempos atrás, trazendo para o mundo religioso, né? Um diácono, por exemplo, ele tinha autonomia de corrigir o filho de alguém dentro da igreja e o pai ou a mãe daquela criança ia lá e agradecia o diácono. É verdade. Hoje em dia... não dá mais, é processo. Se eles agirem assim, o próprio pai e a mãe vai vir contra... Por quê? Tá tirando a responsabilidade deles, que são pais. É verdade. Entendeu? E atribuindo a quem? Não, meu filho pode chegar dentro da igreja, fazer o que quiser fazer e tal. Porque ele próprio, ele não assumiu o papel dele de cidadão. Entendeu? Então, dentro disso aí que tu perguntou, eu vejo que a grande massa nessa nação que a gente vive age dessa forma. Eu me deparei no Nordeste, viajando para lá, eu me deparei, tirando férias lá, um padre bastante conceituado em Pernambuco, ele sofreu bullying. Caramba. Ele sofreu bullying na comunidade dele, não aguentou a pressão e deu cabo da própria vida dele. Caramba. Nos 15 dias que eu estava lá tirando umas férias, Caramba. e era um líder muito querido na região. Sim. Encontraram ele enforcado lá dentro da comunidade onde ele liderava. Entendeu? Mas é isso. Isso é muito dentro desses parâmetros aí, como a minha resposta anterior, a ausência, né, daquele que traz vida, às vezes para algumas pessoas, a ausência é que causa isso tudo, né? A opressão, ela vem, só que tem muitas pessoas que atraem tudo isso e acaba ficando lotado de muitas coisas e acaba não pedindo ajuda porque já está num estágio bem avançado no seu momento ali. Você imagina o conselho de ouro que Jetro deu para Moisés. Um conselho de ouro. Sim. Você imagina se ele não seguisse aquele conselho ali, Azar? O que seria de Moisés, pastor Marco? Verdade. Será que ele iria conseguir fazer o que ele fez dentro da história, né, da Bíblia? Não, porque na verdade a gente precisa entender que se a gente
como líder ou como pessoas, né, que vivenciamos coisas como essa, né, de mutilação, né, principalmente de liderança, de pastores, de padres, enfim, de muitos líderes religiosos, né? Eu também, graças a Deus, nunca passou pela minha mente nada disso, porque quem tem a intimidade com o céu não pensa em nada disso, ao contrário, pensa, é claro, em ser arrebatado e ir para a glória com o Senhor Jesus. Porém, isso ocasiona porque as pessoas elas pegam tanta responsabilidade para si e acha que vai resolver tudo, acaba decepcionando alguém, e essa pessoa ela fica tão constrangida em não decepcionar alguém que ela se acha inferior e acha que não tem mais solução para ela e acaba dando cabo da tua própria vida. Bem, pessoal, estamos já se encaminhando para o final, mas antes eu também quero deixar claro que isso aqui é uma pesquisa acadêmica, uma pesquisa de um curso do curso de teologia da instituição Efraim. Tá bom? A instituição Efraim, ela tem sido bênção em vidas de muitos alunos e realmente ela leva os alunos a campo para fazer pesquisas, e hoje é a minha vez, né? Então, se você ainda não conhece o Efraim, busque o Efraim no Instagram, no Facebook, você vai achar, até mesmo no YouTube você também encontrará artigos sobre o Efraim, e isso aqui é uma pesquisa acadêmica, ok? Uma pesquisa a nível acadêmico, para que possamos mais e mais colaborar para esta vida acadêmica, para esta busca acadêmica, ok? Então, os pastores, vamos à sexta pergunta. Ela é bem objetiva mesmo, tá? A sexta pergunta é o seguinte: como a responsabilidade, vocês já acabaram de dizer também, mas é só para enfatizar, como a responsabilidade espiritual de cuidar de pessoas influencia na saúde emocional do líder ao longo do tempo? Podem ir. Então, pelo fato da gente liderar pessoas, como a gente já veio falando desde o início aqui, e pessoas são diferentes uma das outras. Muito. Tem hábitos diferentes uma das outras, né? E também costumes diferentes uma das outras, guerras diferentes uma das outras, né? Pegando um gancho na minha fala aqui anterior, né? Você vai se deparar com pessoas que você dá o conselho na área para ela, que você está enxergando que ela precisa tomar, e às vezes a pessoa simplesmente ouve aquilo ali e não toma as devidas ações. Sim. Tá? E isso aí a gente precisa tomar um cuidado, porque essas pessoas também acabam sendo tóxicas para outras pessoas. Elas não querem receber a cura, não querem ser curadas, né? E se o líder ele não estiver alicerçado também em oração, né, em conhecimento, ele acaba também sendo afetado por isso. O emocional desse líder acaba sendo afetado, né? Voltando a dizer, né, nós não somos de ferro, nós somos seres humanos comuns, né? Porém, precisamos estar em vigilância para que a gente também não venha adoecer com esse tipo de situação no nosso meio, entendeu? Sim. É diferente de Jesus, né? Ele tomou sobre si, né, as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados, porém não somos Jesus, né? Mas seguimos, né, a linha de Jesus, né? O grande problema, né, eu já passei por um momento também assim de tratar de vidas realmente um pouco complicado, porque são mentes diversas. Você precisa ter um equilíbrio em tudo aquilo que você for fazer. Se você fazer uma coisa demais, dependendo ela pode prejudicar tanto a tua vida espiritual como a tua vida no teu relacionamento dentro da tua casa ou em qualquer lugar. A gente precisa ter uma medida sobre isso. Que medida é essa? É você saber o momento em que você pode entrar dentro da batalha e ajudar, como você pode também recuar um pouquinho para tratar um pouco à distância. Por quê? Porque quando nós trazemos problemas de pessoas para dentro da nossa vida, né, como líder,
a gente precisa ter o cuidado para não atingir a nossa casa, o nosso lar, não atingir a nossa vida secular, a nossa vida diária. A gente precisa ter um espaço, como a nossa mente tem, com várias gavetas, né? Momento daquele tratamento da vida daquela família ali vai ficar na gaveta A, o meu dentro da minha casa na gaveta B, enfim, aí sucessivamente. Para que você não cause, até mesmo para você, um colapso, né, na tua liderança. Para que você possa entender que cuidar, né, não é você se envolver emocionalmente. É você pegar o espiritual e tratar da vida espiritual. É claro que você pode dar um conselho, tá, para a vida pessoal de alguém, pode e deve fazer isso, se você tiver a oportunidade. Mas você não vai mergulhar naquilo que a pessoa está totalmente vivenciando, porque às vezes é o momento daquela pessoa, é um tratamento. Nós falamos muito sobre plantio. O que você planta, você tem que colher. E às vezes na vida de algumas pessoas, elas estão colhendo algumas coisas que plantaram lá atrás. E você às vezes não pode interferir nisso, porque são momentos que eles precisam ser tratados pessoalmente. Mas sim, a gente precisa dividir um pouco mais isso. Para quê? Para que a nossa relação de líder, ela não pode ser confundida. Ela tem que ser direcional. Não há liderado melhor do que o outro. Todos, assim como na visão de Deus, é a mesma coisa. Então você precisa ter esse cuidado, esse balanceamento, para que você não possa atingir a tua própria vida dentro da tua liderança. Amém. Amém. Próxima pergunta também, agora uma pergunta pessoal, né? Creio que as respostas serão diferentes umas das outras, tá? Acerca da sua experiência pastoral, das experiências pastorais, quais sintomas físicos os senhores já perceberam com mais frequência em líderes espirituais ativos, até mesmo em si mesmos, né? Quais são os sintomas entre depressão, ansiedade, burnout, ou então algum sintoma que era para ser psicossomático e também se transformou em um sintoma não psicossomático, como por exemplo uma doença e tal? Quais são esses sintomas vocês, durante a experiência pastoral de vocês perceberam? Ao longo da minha jornada pastoral, cansaço, sim, fadiga, momentos, que isso faz parte do ministério pastoral, né? Momentos de solidão, momentos de algum tipo de traição sofrida, sim. Não que seja muito grave, mas, né? E com isso acaba desencadeando, né, algumas questões, né? Com pressão alta e essas outras doenças por aí afora, entendeu? Mais comumente, assim, você vê em líderes quais sintomas se revelando? Solidão, estresse? A solidão lidera a cadeia no ranking do ministério, entendeu? E isso aí é coisas que vêm desde lá de trás, biblicamente, até o próprio Jesus, né? Ele foi abandonado praticamente, o apóstolo Paulo. Sim. Então a solidão eu acho que é a mais cruel, porque vou falar de mim como líder, né? Há momentos que a tua mente te diz que tem um grupo que está junto contigo te apoiando. Sim. Em algum momento você vê que esse grupo, nenhum deles estão por perto, entendeu? Então a gente acaba sendo, às vezes, sabotado da forma que a gente pensa ou da forma que a gente age, porque nem sempre é como a gente quer. A gente cria todo um planejamento e às vezes esse planejamento não dá certo. Isso gera também frustração, entendeu? Mas independente de todas essas situações, eu nunca tive o desejo de desistir. Essa palavra não existe, não está no repertório. Mas essas questões, elas ao longo do tempo, né, elas vêm sendo bastante desenvolvidas. Por isso que vale a pena você cuidar também, né, não só do espiritual, né, mas cuidar do físico e do emocional. Isso faz parte, entendeu? Sim.
Seu, pastor Márcio. Então, ao longo dessa minha trajetória aí, pastoral, dentro daquilo que eu já vivenciei, já passei, né, há um cansaço muito grande mental, sabe? A vontade de largar tudo e lançar fora. Por quê? Devido até mesmo o que o pastor Marcos falou. Você confia muito. Sim. E você se decepciona também de montão. Então, claro que o cansaço mental, eu vivenciei muito isso e vi de muitos líderes também, um cansaço mental muito grande que gerou desistência de muitos, tá? Sim. Eu presenciei desistência de muitos no meio do caminho, tá? E essa decepção mental, esse cansaço mental fez com que atingisse não só ele, mas toda uma igreja. Sim. Tá? Então, assim, é muito dentro daquilo que eu vivenciei, né? Claro, eu nunca pensei também em largar tudo, né? Mas eu já pensei, tá? Eu já presenciei, pensei em dar um tempinho de algumas coisas por causa do cansaço mental, por causa da decepção de liderar, de dar o teu máximo, de posicionar o teu máximo e você se decepcionar com muita coisa. Além desse esgotamento, isso aqui é uma pergunta extra, tá? Durante uma pressão ministerial, quais desses sintomas que eu vou falar aqui mais se revela entre os pastores, até mesmo entre vocês? A solidão, o estresse, a ansiedade ou a depressão? Solidão. Pressão ministerial. Para mim, solidão. Também, abrindo um leque aqui, tá, isso já conversando também com um profissional da saúde, uma orientação de um profissional de saúde, de um clínico geral, isso tem mais ou menos 5 anos atrás que ele falou comigo e nunca saiu da minha mente. Ele falou assim para mim, falou: Marcos, as pessoas se preocupam muito com o coração, em emagrecer, em pressão, diabetes, aquela coisa toda. E ele falou algo muito interessante para mim. Ele falou assim: olha, eu vou te falar aqui um item que, se a pessoa não vigiar, desembola toda essa situação, que é a questão do estresse. O estresse tem o poder de mexer com toda essa situação. E há 5 anos atrás ele falou isso para mim, e eu pude perceber que é uma realidade, entendeu? Sim. É uma realidade. Amém. Nona pergunta, já se encaminhando para o final. Como o acúmulo de aconselhamentos, conflitos e expectativas da comunidade costuma impactar o corpo e a mente dos líderes? Acredito que também já foi respondida de maneira passada, mas como esse acúmulo de aconselhamentos, conflitos, expectativas da comunidade costuma impactar o corpo e a mente dos líderes? Então, Azaf, é uma boa pergunta, tá? E isso aí eu vou te responder até a nível de geral, que eu acho que, né, todo mundo, eu acho que vai por esse caminho. Existem momentos, meu amigo, que eu acho que um dos maiores sintomas, quando você pega toda essa carga, parece que alguém coloca uma seringa dentro de você e arranca toda a sua energia. Você fica esgotado. Você fica esgotado. O sintoma é de esgotamento. Tá? De esgotamento mental, físico, emocional. De modo entendeu? geral, né? De modo geral. Então, eu acho que o maior sintoma é o esgotamento. Não tenho mais que concordar, não tenho nem mais que nem acrescentar. Eu concordo com esse esgotamento. Verdade. Então, vamos para a 10ª pergunta. Entre os liderados, quais queixas físicas mais aparecem associadas a conflitos emocionais, culpa, medo, traumas ou crise de fé? Vocês conseguem me responder essa sem, obviamente... Vou repetir. Entre os liderados, os seus liderados,
quais queixas físicas mais aparecem associadas a conflitos emocionais, culpas, medo, traumas ou crise de fé? A gente falou que entre os pastores é a solidão, né, o estresse, mas entre os liderados também sofrendo esse tipo de pressão, qual é a queixa que eles mais fazem para os senhores? Trauma. 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 A gente, eu tenho vivenciado com muitas pessoas cheias de traumas. Trauma de tudo, tá? Sim, sim. Dentro da igreja, fora da igreja, dentro de relacionamento familiar, em modo geral. Sim. Assim, claro, eu tenho conversado com muitas pessoas, tá? E o trauma, ele vem, para quem estuda um pouco, né, a psicanálise, ela estuda, né, ela pega a parte do inconsciente, ela trabalha o inconsciente, porque o inconsciente ele guarda tudo. Então o trauma que você passa há 10 anos atrás, ele fica lá guardado no inconsciente e traz à tona a quase todo momento. Quando você vai, às vezes, avançar em um ponto, o trauma ele vem, não faz não, senão você vai quebrar a cara. Por mais que o líder ele venha com o seu argumento espiritual e bota ali as cartas à mesa, mesmo assim, se não tratar desse trauma, não adianta. Praticamente, isso dentro da minha opinião, tá? 90% dos liderados é trauma. Sim. É a questão do trauma em várias as áreas, não é só em uma pequena área. Em várias as áreas você trata muito sobre trauma, porque sempre vai ter alguém que vai falar assim, pô, eu não vou fazer isso não, porque eu já me decepcionei com o pastor fulano de tal, já me decepcionei, eu não vou entrar em um outro relacionamento não, me decepcionei com o meu relacionamento passado, não, eu não vou trabalhar mais CLT não, cara, já me decepcionei muito lá dentro, eu não vou... Então são muitos traumas que hoje os liderados, eles expressam de modo geral. Só antes do pastor Marcos responder, esse é o fator psicológico, o trauma, né? Você escolheu o trauma. Mas de forma psicossomática, né? Esse fator trauma, ele influencia de que maneira o corpo? Como assim? Por exemplo, o estresse, ele pode gerar dermatite. Sim. O estresse, ele pode gerar, como é que eu posso dizer aqui? Tem uma outra doença que vai descascando, né, as palmas aqui, eu esqueci o nome. Mas enfim, a dermatite e outros tipos de fatores, a queda capilar, né? Dentro do trauma, qual o fator resultante para o corpo, né? De uma maneira psicossomática assim, qual o fator resultante do trauma para o corpo? Uma depressão? Aí. Então, depressão, paralisação, totalmente, ou seja, se sente incapaz de avançar, entendeu? Entendi. Então a depressão ela vai te neutralizar para que você fica só em o seu ambientezinho escondido. Entendi. Então, ou seja, o trauma ele vai batendo dentro desse passo. Para quê? Para que você possa sentir o quê? Acuado em tudo. Sim. Entendeu? Entendi. Então, dentro dessa questão do trauma, tá? Você fica aí com esse momento de depressão e você recua tudo aquilo que você poderia avançar. Sim. E o senhor, pastor Marcos, que pode revelar para a gente? O pastor Marcos, ele já falou tudo em relação a essa questão, né? Mas tem uma outra linha também que é muito interessante a gente pegar, e isso é experiência pastoral, né? Hoje, por exemplo, alguma coisa que vai se refletir no físico, né? É a questão de comportamentos completamente fora do padrão bíblico. Sim. Por exemplo, hoje a gente tem, né, a maioria dos homens hoje, ou grande parte dos homens, né, são aqueles homens que eles não querem assumir a sua identidade de homem. Não estou falando só na questão de vida sexual num casal. Estou falando num todo, né? Sim. Alguém que represente
uma casa, alguém que represente a sua família, né? Há pouco tempo, né? Não muito tempo, eu tive o contato com uma família, né? Teve um determinado casamento que se desfez, justamente porque o filho, ele agia como pai. Olha só, Caramba. ele agia como o pai. Sim, sim, O pai e a mãe já estavam acostumados com aquela vida. sim. Só que o filho foi copiar o pai com a esposa recém-casada e a esposa não aguentou. Ela se desfez do casamento e falando: olha, eu não vou escolher isso para minha vida. Se a tua mãe escolheu, eu não sou tua mãe, eu não vou escolher. Então, você observa que a falta de posicionamento daquele marido ali refletiu na vida do filho dele, que refletiu no casamento. Entendeu? Uma cadeia, né? Uma cadeia, justamente. E sem contar as outras questões, né? Como estou falando aqui, a falta do posicionamento do homem acaba forçando, né, a mulher ter que ir trabalhar, não que seja um crime a mulher trabalhar, mas o homem não pode fugir do papel dele de ser o provedor, de ser, entendeu? O sustentador daquele lar. É verdade. E é isso. Verdade. 11ª pergunta, faltando aí apenas 1, 2, 3, 4 perguntas para terminarmos, tá bom? Os senhores acreditam que muitos membros acabam somatizando sofrimentos emocionais em formas de doenças físicas, né? O que a gente acabou de conversar aqui. Poderia relatar situações que os senhores já observaram? Existem questões, Azaf, por exemplo, eu até falo bastante sobre essa questão, que hoje a gente consegue enxergar, eu vou pegar um negócio bem popular que tem no nosso meio. Por exemplo, antigamente sol, chuva, tempestade não freava o povo de estar na igreja. Sim. Mas hoje a pessoa ela usa esse seguinte termo aqui, ó: eu tô com dor de cabeça hoje, não vou. E é mentira, ela não tá com dor de cabeça, ela não tá sentindo nada. Sim. Entendeu? Ela não tá sentindo nada, mas ela já auto se vitimiza, entendeu? Auto se vitimiza, mas ela também não percebe que o que ela tá fazendo é um mal para dentro dela. Desde que eu abro a minha boca e confesso que eu estou sentindo dor e na verdade não estou. Lembra da semeadura? É verdade. Você vai colher. Excelente. É verdade. Entendeu? É verdade. Concordo. Tá nessa pegada aí, meu amigo. É a grande verdade. E eu já presenciei coisas como essa, pastor Marco, de alguém chegar e dar suas desculpas. Rapaz, hoje eu não vou porque eu tô aqui no trabalho e tal, aquele clima todinho, né? E na verdade a pessoa estava em casa. Por quê? Porque o próprio filho dessa pessoa me mandou a foto dessa pessoa no seu sofá. Então, assim, são desculpas que daqui a pouco, quando pede-se o emprego, né? Claro que a gente não está falando aqui sobre vingança. Estamos falando sobre consequências do que você fala. Semeia, exato. Quando você tem a consequência daquilo que você fala, você entende que as desculpas vêm, né, de forma tão assim ruim, porque não vou porque eu estou com dor de cabeça, não, hoje eu estou muito cansado, ou seja, quase toda semana, quase todo dia está cansado, né? Mas se for para uma outra atividade, não está cansado, não existe cansaço, né? Então muitas desculpas, né, que atrelaça uns aos outros e que acaba virando chacota, porque infelizmente hoje você não tem mais aquele momento de que o pastor Marcos falou, tá chovendo, tá isso, aquilo, mas eu vou porque eu sou grato pelo meu dia. E hoje os meios é até melhor, que antigamente o pessoal só tinha uma bicicleta, carro era caríssimo, né? Hoje tem carro, tem Uber, tem táxi, tem tudo. Hoje você tem tudo. Tem ônibus de graça, tem tudo. Hoje você tem tudo para você chegar no seu ambiente. É claro, eu não estou aqui dizendo
né, que vai ter aquele dia, aquele momento em que você sinta o desejo gigantesco, né, de ficar em casa ou de falar a verdade, porque tem que ser a verdade. É verdade. Né? A gente não pode ficar dando desculpas da vida, porque o jargão de pessoas é assim: Deus conhece o meu coração, Ele sabe quem eu sou muito bem. É um jargão que já está no dia a dia aí de todo mundo, acha que fez um negocinho ali, outra coisa ali, Deus já conhece o coração e já fez coisa demais. Você imagina o que Deus fez se ele falasse assim: eu já fiz coisa demais e eu não vou te abençoar. Pois é. Vamos para a nossa 12ª pergunta, tá? É uma pergunta mais para o líder mesmo, tá? Na percepção dos senhores, existe dificuldade por parte dos líderes em admitir cansaço emocional, esgotamento ou necessidade até de ajuda psicológica? O que contribui para isso? Uma vergonha, um sentimento de ser desprezado? Então, tem sim, né? Tem esse momento isso aí até, vamos voltar um pouco lá atrás, né? Sim. Que a gente até entrelaçamos isso. A grande verdade, Azaf, é que se hoje eu sou um líder, né? Eu me sinto com uma responsabilidade de pessoas, de ser o canal para muitas pessoas, eu automaticamente me habilito que eu não posso adoecer, que eu não posso dar mole, que eu não posso vacilar, porque se eu vacilar é uma vergonha danada, e se eles souberem, vai me crucificar. Ou seja, a falta de pedir ajuda do líder é o que causa o strike na vida de um líder. Sim. E hoje, com certeza, há muitas quedas aí por falta de pedir ajuda, por falta de entender que o negócio está muito pesado. Você quer ver uma coisa? Às vezes, quando chega a nossa igreja, assim, chega no final do ano, tem a troca de líder, tem toda uma burocracia, né? Aí o pastor tem a visão de algumas pessoas que pode estar ocupando determinados cargos. Só que algumas das pessoas, elas não se sentem capazes. E também tem vergonha de chegar em cima do teu líder, que é o teu pastor, e falar assim: pastor, ó, não dá para mim no momento. Sim. Tá? Ele acaba abarcando aquilo. Não vou falar não, porque é vergonhoso para mim falar determinadas coisas. Aí abarca uma liderança sem que abre um espaço para ser ajudado e fica num quadrado só dele, aonde não há espaço do pastor ou do líder, né, chegar e ajudar, porque ele abarca para ele, ou seja, ele se sente envergonhado se pedir ajuda, sente que vai ser crucificado pelo pastor, por alguém, por pedir naquele momento uma ajuda para ter um caminho melhor, para pegar uma liderança melhor para a vida dele. E inúmeras vezes é vergonha, cara, que o líder tem para chegar em cima, para admitir esse sintoma todo que ele está passando. Sim. Senhor pastor Marcos, o que você acha? Eu falar de mim, eu não sou nenhum super-herói. Sim. E eu entendo também que se Deus me colocou numa igreja para liderar e tem pessoas em volta de mim, é porque Deus quer usar essas pessoas também. Sim. Então, quando eu divido um pouco essa carga com essa pessoa, tá, isso é uma forma de pedir ajuda, porque eu sou tranquilão. Eu chego no meio de todo mundo e falo: olha, eu não vou conseguir sozinho. Sim. Entendeu? A gente tem que viver e tem que ter essa realidade. Entendeu? Então, assim, é muito complicado quando as pessoas não conseguem pedir ajuda ou gritar, né? Falar: olha, eu preciso, tal, enfim. E isso acontece muito com lideranças centralizadoras. Essas lideranças centralizadoras, eu faço, eu prego, eu canto, eu sou, enfim, graças a Deus
que eu não sou esse tipo de liderança centralizadora. Por quê? Eu entendo, eu vejo que as pessoas estão próximas a mim ali. Sim. Eu entendo que cada uma delas tem um chamado, tem um talento em Deus. Exato. Quer utilizar elas, entendeu? O pastor Paulo Soares, ele escreve um livro chamado Liderança Eficaz. Ele cita algo interessante, a liderança de apoio. O que é a liderança de apoio? É você realmente identificar as funções que cada liderado tem por melhor fazer. Por exemplo, um liderado sabe pintar a parede, o outro sabe construir uma casa, entendeu? E você não centralizar realmente o poder, porque o líder que centraliza o poder, ele acaba não se tornando um líder, ele se torna ali um ditador, um chefe, né? Então ele não distribui, e isso, querendo ou não, também mata os liderados, porque eles não têm o que fazer e eles falam, acho que eu não presto para nada, né? Antepenúltima pergunta é o seguinte: como a cultura religiosa da comunidade, da comunidade aqui da igreja, pastores, lida com os temas como depressão, ansiedade, burnout, pensamentos autodestrutivos? O que os membros dessa igreja aqui acham acham desses temas, né? A depressão, a ansiedade, eles acham que é uma perda de tempo, eles acham que é muito importante, eles passam por isso? Eu vejo que para alguns, Azaf, levam a sério, outros não. Sim. Principalmente quando você pega... A gente pega uma turma da antiga que... Sim. Que eles demonizam tudo, né? Sim. Na minha época tinha isso, era demônio, então, não sei o quê. Enfim, então, assim, essa pergunta aí a gente lida com a diversidade de público. Sim. Uns que levam a sério, porque a depressão, ela tem grau. Exato. Entendeu? E a gente já teve históricos aí em famílias por aí afora, que quando descobriu que o fulano tirou a sua própria vida porque chegou no último estágio da depressão e ninguém enxergou isso e ninguém deu a possível atenção para essa questão. Então hoje a gente tem um público muito misto. Sim. Tá? Tem aquele que acredita, tem aquele que se cuida, tem aquele... Enfim, e a gente precisa de um jeito ou de outro lidar com isso. Isso é o pastor A gente a questão do público, né, dos membros em si, a gente lida muito com os antigos, com os medianos e os novos, né? A gente me faz lembrar a campanha que a gente fizemos aqui às quintas-feiras, que a gente demos temas, né, como depressão, como ansiedade, violência no lar, enfim, vários temas, né? E trazendo várias pessoas que passaram por esses momentos, e a gente vê uma coisa, né? Como o pastor Marcos falou, a metade tá ali, vibrando, gosta porque são temas atuais, são coisas que estão acontecendo no dia a dia com pessoas crente, não crente, dentro de qualquer área da vida tem acontecido todos esses tipos de problemas, né? E você vê que realmente a ansiedade, o estágio dela, se a gente não prestar atenção, a gente não percebe por si só que a pessoa está em depressão ou algo parecido. Às vezes com você mesmo, você não consegue, às vezes, identificar que você está no estágio de depressão. Porque você... eu não tenho nada disso. Então, assim, é muito complexo quando você pega, nos dias atuais, membros que vai apoiar completamente e outros que vão falar que é besteira, que isso aí a gente resolve sair com jejum e oração. Sim. Nossa penúltima pergunta, já para a gente encerrar e vamos cultuar daqui a pouquinho. A nossa 14ª pergunta é o seguinte: os senhores percebem que a expectativa de demonstrar constante força espiritual pode levar líderes e membros a reprimirem dores emocionais?
Vocês percebem que essa é o que a gente acabou de falar, dá para ser até bem objetivo nessa. Será que se a gente ficar toda hora falando, olha, é espiritual, é espiritual, espiritual, pode reprimir o sentimento de um membro buscar um psicanalista, um psicólogo? Vocês acreditam nisso? Sim, Azaf, sim, porque a gente precisa entender que Deus ele criou todas as coisas, ele deu a inteligência ao ser humano para que ele pudesse se formar alguma coisa. Sim, sim. Tá? E se isso hoje nós temos profissionais nessa área, a gente precisa entender o que é espiritual e o que não é espiritual. Sim. Tá? O que é da mente e o que é do mundo espiritual. Então, se a gente ficar focando só, não, isso é demônio, isso é isso, isso é aquilo, não, vamos orar junto, vamos fazer junto. Às vezes a pessoa está esperando você falar que é assim, ó, você precisa ir num profissional. Sabe, a gente não pode matar essa área. É verdade. É como a gente falar assim, ó, você não precisa, tá passando mal? Não precisa ir ao médico. Vamos orar junto comigo que vai melhorar aí esse câncer que está aí. Não é até em vão o Senhor dá a ciência para o homem. Exatamente. Né? Então não teria nada disso na Terra. Sim, sim. Isso tudo seria excluído, só seria feito no sentido espiritual. Então, às vezes, matamos, sim, se ficarmos só bitolados a uma só coisa. Não estou falando aqui que a nossa linha espiritual ela vai ser morta, não. Sim. Porque quando não há jeito para a medicina, aí entra o médico dos médicos. Verdade. Creio nisso. E o senhor, Pastor Marcos? Positivo, eu vou dentro por esse caminho aí também, entendeu? Sim. Só para contribuir. Amém. Nossa última pergunta, tá? E a gente encerra aqui esse vídeo. Que práticas espirituais, emocionais e comunitárias os senhores consideram importantes para prevenir adoecimentos psicossomáticos em líderes e liderados? Quais são as práticas vocês mais utilizam ou que acham que é melhor? Eu acredito, Azaf, quando a gente voltando aqui um pouco atrás, né, a gente está falando aqui de tem aquela pessoa que tudo é demônio, tudo é isso, tudo é aquilo. Sim, sim. Mas eu acho que uma prática muito boa é a gente cuidar principalmente do corpo físico. Sim, né? sim. Numa atividade física, numa caminhada. Incrível, incrível. Né? Sim, sim. Porque isso aí vai trazer um equilíbrio. Né? Isso aí vai trazer um equilíbrio. Porque às vezes, é o que eu estou falando, as pessoas espiritualizam tudo. Né? As pessoas espiritualizam tudo. Eu me deparei com um cidadão que eu estava conversando com ele, né, quando eu trabalhava de promotor, ele falou que a praia era do diabo. E eu pedi um laudo a ele se foi o diabo que fez a praia. ele ficou. Mas aí eu mostrei para ele, rapaz, a praia foi criada por Deus pra gente. Exato. Pra gente. Então, tipo assim, se eu estou cuidando do meu corpo, né? E a gente tem a forma de cuidar do corpo, tratando mesmo, malhando, sim, sim. Fazendo uma caminhada, e a gente também tem a forma de tratar do corpo de tipos de alimento que a gente come também, que isso também faz parte. Às vezes eu critico muito quem está lá na porta do botequim bebendo, mas a gente tem pessoas dentro da igreja que a bebida dele é uma Coca-Cola, que também faz um mal. Isso. Tremendo, entendeu? Então, tipo assim, ter o equilíbrio. Sim, sim. Você equilibrar essas questões aí, para não dar ruim, entendeu? Amém. A gente tem o exemplo de Daniel, né, cara? Sim, a Bíblia vai dizer que ele era um cara robusto, um cara bem viçoso, por quê? Porque, na verdade, qual era a alimentação desse camarada? Né? Era uma alimentação direcionada, cara, para que fortalecesse o corpo físico de Daniel. Sim. Então, assim, as pessoas elas precisam realmente entender que quando você trata do templo, do teu corpo, Exato. você está dando condições para que você possa ainda mais fazer a obra de Deus com uma agilidade melhor. Porque você imagina, né, tudo demais e tudo em excesso faz mal. Se você come uma coisa gostosa demais, sim. Aquilo ali vai te fazer mal. Então você tem que ter um balanceio sobre aquilo ali. Então, se você cuida do teu corpo,
cuida da tua alimentação. Pô, mas tem pessoas que vai marcar assim, pô, mas eu não tenho dinheiro para cuidar da minha alimentação. Não necessariamente precisa ter. Sim. Tá? Não necessariamente precisa ter. Então, assim, se você cuida um pouco mais da tua saúde, que é o templo, para que você possa avançar, aí você vai entender também que você não vai ficar restrito a algumas coisas em atividades que você possa ir para contribuir com outras vidas lá na frente. Exato. Creio eu também que, aqui a gente encerra, creio eu também que Tiago escreve em sua carta algo interessante, né? Confessar a fim de alcançar a cura, né? Ao fim de ser curado. Eu creio também que o método de confessar, o método de estar em comunidade, a grande questão é, aqui eu não sei se vocês também desejam responder essa pergunta, mas a grande questão é como é que vocês veem esse ponto de confiança hoje, porque nem todo mundo a gente pode confessar. Talvez se eu confessar um pecado para o irmãozinho tal vai falar que eu fiz para tal e tal pessoa, e isso, ao invés de me ajudar a ser curado, vai me ferir. Como é que vocês veem isso no ponto de vista de vocês? Como vocês lidam com isso? Vocês acham que o método ali descrito por Tiago na carta sobre confessar é adequado nos dias de hoje? Azaf, depende muito. Depende muito porque, por exemplo, por que existe o pastor da igreja, o líder da igreja? Porque o líder da igreja, ele é neutro. Sim. Sabe? O que as pessoas confiam no líder da igreja, você pode ver que, eu falo isso como líder, como pastor, nem tudo se é posto para sua esposa, tá? Aquilo fica retido em você. Por quê? Sim. Para que você possa fazer com que aquela pessoa entenda que ali há suporte. Sim. Ali há um abraço, ali há uma mão estendida. Sim. Ali não há ninguém que vai difamar a necessidade ou o problema que aquela pessoa está passando. Hoje é muito complexo, tá? Você confiar em qualquer pessoa, tá? O conselho que eu dou, tá? Você que tem o seu líder, que o seu líder tem um bom caráter, que o seu líder tem uma boa conduta, tá? Ore ao Senhor. Você pode confiar no teu líder, tá? Não é em qualquer um, não é em qualquer líder também. Você precisa entender e saber as características dele também, né? Estevão era cheio do Espírito, era um camarada ali que tinha um caráter, tinha toda uma estrutura. Sim. Então a gente precisa saber que a vida do nosso líder, a gente pode confiar, tá? A gente pode chegar e expor. Agora, não é para qualquer um. O que Tiago ele expressa aí, eu vou botar assim do modo geral, não. Você precisa saber para quem é que você vai confessar. Sim. Não é para qualquer um, não. Cara. Senão você vai quebrar a cara e você vai desanimar e você vai se decepcionar. Sim. Até porque a Bíblia ela é cheia de princípios, né? Correto. As 7 cartas da Igreja da Ásia, sim, as cartas foram endereçadas ao anjo da igreja. Certo? Sim, certo. Então, assim, qual é a minha visão dentro disso? Se a igreja tem uma liderança, o ideal é o liderado e até a sua liderança. Sim. Entendeu? Eu não confio no meu líder. Então você, cara, está perdendo tempo nessa igreja. Exatamente. Procura um outro lugar e vai para um lugar onde você confia na pessoa lá. Porque também o líder que está aqui, as pessoas não conseguem trazer até ele, tá? Isso também não é bom. Porque já aconteceu algumas vezes, né, aconteceu algum fato de isso tá na boca de todo mundo. Sim. E aí quando chega no líder, o negócio já chega já canceroso, já nas últimas. Entendeu? Então o conselho é o seguinte: procure o seu líder, se abra com o seu líder. Sim. Entendeu? Porque confessar também traz cura para a alma. É verdade. Você se alivia, você bota um peso para fora. A psicologia, a psicanálise, ela usa esse método. Ela Usa. escuta a primeira pessoa antes de fazer qualquer coisa. Exatamente isso. Então, cremos nisso. Pessoal, obrigado por assistirem até aqui. Esse foi o trabalho acadêmico de Psicologia da Religião, tá bom? A professora Eliette Baruch, que nos recomendou esse trabalho de campo.
Creio que você foi muito edificado até o final desse vídeo. Creio que pessoas também poderão ser edificadas através desse vídeo. E creio que toda a academia de teologia também poderá ser edificada através desse vídeo, tá bom? Fique na paz, até a próxima. Esse aqui é o nosso pastor presidente Marcos, da Igreja Brasil para Cristo, aqui do Café Torrado, em Xerém. E esse aqui também é o nosso pastor Márcio, da igreja também, aqui do Café Torrado, em Xerém. Muito obrigado, pessoal. Eu quero deixar um conselho também para vocês, para finalizar. Paulo vai escrever na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, vai dizer o seguinte: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedoso, mas negando a eficácia dela. Destes, afaste-te. Este é o conselho de Paulo a Timóteo. Amém. Segue essa dica que é sucesso. Aí sim, hein? Fica na paz, pessoal. Deus abençoe.